dar o play aqui, tá? Só um instante. Pronto, agora sim. Bem, continuando, né? Ou começando. Coloquei para gravar agora e vamos começar então a aula, seja qual for o horário que você esteja assistindo. Eu espero alguns minutos para que vocês possam entrar, eu possa aceitar, com bastante tranquilidade, bastante calma, vai dar tudo certo, tá bom? Então, coragem. Bem, começando a falar da prova, né? São 3 questões, duas valem 3 pontos, e a última, que é o questionário, que é a prova ali com maior peso, vale 4 pontos, tá? Tem 2 questões subjetivas, senão ficaria muito fácil. Tem 2 questões subjetivas, e as 2 questões subjetivas são os divisores de água, né? O divisor de água ali, essas questões, né? Ou seja, vocês não podem pegar da internet, vocês não, porque senão não tem, vocês não vão aprender. E eu quero que vocês saiam daqui escrevendo minimamente bem, tá? Escrevendo ali com coesão, com coerência, tá bom? Então, assim, teve gente, por exemplo, na pergunta o que é justo natural, ou as aproximações do justo natural e o justo legal. Eu não perguntei sobre virtude, eu perguntei sobre o justo legal e o justo natural. Concordo, você pode começar falando que o justo meio é uma forma de virtude por excelência. Ponto. Uma afirmação correta, um argumento válido. Agora, em seguida, com isso, Aristóteles distingue entre 2 tipos de justiça: o justo legal e o justo natural. Sendo o justo natural independente e per si, ou seja, por si, a existência do justo natural para Aristóteles não depende de positivações, de leis criadas por homens. Você pode responder dessa forma. Entendeu? Evidentemente que aí, claro, que você quiser aprimorar, né, o conteúdo, ótimo, perfeito. Tá? Enquanto o justo legal está subordinado ao justo natural, pois é fruto da criação dos homens, de reflexões dos homens, dos cidadãos. Entenderam? Então, justo natural, até desde exemplo, né? Depois vai se tornar o justo naturalismo, o justo legal se torna o justo positivismo, né? Para Aristóteles, justo legal, natural, o justo legal tem que haver essa subordinação com o justo legal, né? Tem que haver essa sincronia. Nunca o justo ou a justiça legal, pode haver essa discrepância, esse distanciamento das leis da natureza. Seria contrário à própria natureza humana. Para os gregos existe essa questão da natureza. Compreenderam? E não tem nada a ver com Deus. Né? Claro, Aristóteles fala aí sobre o primeiro motor, né? Fala sobre o primeiro motor. Platão também tem uma pegada aí depois, né, a questão do mundo das ideias e tal, a ideia do bem, a ideia suprema do bem, mas isso não vem ao caso. Vocês compreenderam? Tem que ter conceito, né, quando vocês forem estudar, tem que saber. Se eu perguntar agora, no pulo, Lucas, fale-me sobre, presta atenção, fala sobre, calma, precisa também apavorar, né? Lucas, qual é a diferença, ou qual a relação que existe, ou quais são, vamos formular direito a pergunta, quais são os tipos de justiça para Aristóteles? Peraí, professor. Deixa eu pensar aqui. Os tipos de justiça. Temos o justo legal, temos o justo natural, temos o justo... vamos lá, a justiça corretiva, a justiça distributiva. Entende? E aí, se eu perguntar, qual a diferença entre a justiça corretiva e a justiça distributiva? Valendo um ponto para essa nota ainda.
Qual a diferença entre justiça distributiva e justiça corretiva? Quais são os tipos de justiça corretiva? Isso vocês têm que saber. Tem a justiça corretiva comutativa e a justiça corretiva reparativa. Isso é direito já, né? É direito. Aristóteles, como eu falei, é um dos principais pensadores do mundo antigo, que fala realmente sobre a técnica jurídica. Já começa aí o estudo. Olha como Aristóteles é evoluído. Aristóteles vai falar já da justiça e da equidade. Uma das questões da prova. Uma das questões da prova. Justiça e equidade. Né? E depois outro pensador vai falar sobre John Rawls. Né? Teve um até que falou sobre John Rawls, mas nós nem estudamos ainda. Talvez tenha pego da internet. Tá entendendo? Considerei, é claro, considerei. Né? É evidente, né? Considerei. Muita coisa eu considero. Agora, tem realmente... tem respostas que fogem vão pela tangente. E aí vocês devem pensar um pouco. Eu não estou apontando, nem dizendo o nome. Estou fazendo uma avaliação geral, tá? Uma avaliação geral. Tá bom? Certo? Então, caso vocês não tenham assistido às aulas de Aristóteles, que eu acho que não assistiram, poucas pessoas assistiram, eu vejo as visualizações, poucas pessoas assistiram, assista. Se não tiver tempo para ler, né, o livro, o capítulo, ao menos assista e leia os slides. Os slides geralmente não passam de 20, 25. Acho que de Aristóteles passou um pouco mais, porque exigia, né? Mas aí tem ilustrações, imagens e tal. Certo? Compreenderam? Tudo certo? Então vamos lá. Justiça e equidade, quem pode falar? Essa questão vocês foram bem. Essa questão vocês foram bem. Justiça e equidade, souberam desenvolver, né? Separar ali o que e as aproximações também, né? Pedro Manuel consegue dizer agora o que é justiça e equidade, ou até mesmo exemplificar? Agora não, professor. Oi? Tem gente saindo já com medo, né? Não conseguem falar o que é justiça e equidade? Cadê os esquemas de vocês? Cadê as anotações? Não fica tudo no computador, tem que anotar, tem que esquematizar. Porque quem esquematiza, guarda na mente. Né? Você está treinando também a escrita. Você faz só resumo no computador, não tem... claro, você pode absorver alguma coisa, mas não tem tanta eficácia quanto as esquematizações manuais. É preciso você ter um caderno aí à parte, esquematizando as aulas, né? Tendo insights, refletindo. Senão fica muito mecânico, pessoal. O estudo fica muito mecânico. Só assistir aula. Mas cadê eu na aula? Cadê eu? O Januário, Lohan, Caroline, cadê eu? Cadê a minha reflexão sobre Aristóteles? Realmente é um exercício de reflexão, de crítica. Como o estudo de caso, vocês tiveram que se desdobrar, né? Eita, mas é difícil, eu nunca fiz, é isso mesmo. É difícil. Agora, eu quero falar sobre isso também agora, né? Sobre o estudo de caso. Algumas pessoas não entenderam ainda o que é um estudo de caso. Tem perguntas, que essas perguntas devem ser respondidas no decorrer de um texto, certo? Por exemplo, se vocês forem prestar algum concurso e tiver um estudo de caso para você resolver, ele vai te dar ali, por exemplo, concurso da Polícia Civil. Ele vai te dar um caso, um crime, uma cena de um crime, uma hipótese, né? Ou então direito civil, vai te dar entre vizinhos, uma briga entre vizinhos. E você vai resolver esse estudo de caso, você vai resolver esse problema, tendo como base a lei, jurisprudência, assim também na prova da ordem, né? Tem questões que você vai responder e fundamentar essa resposta.
O estudo de caso não é diferente, aquilo que nós passamos. É um estudo de caso filosófico, onde você deveria ter lido a obra, leu a obra, até coloquei um audiobook para facilitar. Leu a obra? Ok. Entendi? Entendi. O ser humano é um ser predestinado para Sófocles, é um ser que sabe, um guru chegou para ele e falou, ó, você vai morrer, você vai casar com sua mãe e vai se ferrar. Sua vida vai ser uma desgraça. Ponto. E ele ficou com aquilo na cabeça e, né, tornou aquilo realmente verdade, enfrentou esse fardo e até que tudo se concretizou. E você deveria entender isso, mas contrapor com quem? Com o pensamento de Sartre. Para Sartre, primeiro parágrafo, você tem que contextualizar. Falar um pouco sobre a obra. Ok, ótimo. Em sequência, esqueça descrições. Teve gente que só descreveu a história. Não é descrição. Estudo de caso é resolver um problema baseado numa lei, numa teoria, certo? Com argumentos. E, no final, chegar a um consenso e, de fato, para Sartre, não existe predestinação. Não existe predestinação. O ser humano que é dono de si, o ser humano se constrói a cada dia, e você pode até discordar, não tem problema algum. Não tem problema algum. Danilo Nobre é o estudante que entrou agora, né? Seja bem-vindo. Certo? Então, é isso o estudo de caso. É isso o estudo de caso. Você vai enriquecer um problema, né? O resolvê-lo, aliás, né? Esclarecer, tendo como base um pensamento, né? E eu dei como base o Sartre, né? O Sartre, tá bom? Basicamente é isso. Você não vai descrever, que a história pressupõe que você já leu. A história pressupõe que você já leu, então não precisa você ficar lendo e descrevendo a história. Eu já li 2, 3 vezes esse livro, já sei a história. Teve gente que foi até além. Eu fiquei surpreso e feliz. Como assim? Ele procurou, nem está pagando essa disciplina ainda. Mas a importância aqui é essa. Ir além, ele procurou no Código Penal, o que é parricídio. Não tem esse termo, né? Parricídio, mas sim homicídio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mata-se o pai, mas é um homicídio. É um parricídio, que vem de pai, né? Mas é um homicídio, certo? E ele contextualizou. Citou o Código Penal. Que bacana. É isso. É ir além mesmo. É se aprofundar. É isso, é refletir. Mas peraí. Por que eu tenho que citar só Sartre? Se Sartre diz... Olha, quando eu li, eu pensei assim. Bem, ele deve ter imaginado o seguinte. Se Sartre fala das consequências, que você fez determinado ato, agiu de determinada forma, segura o pepino, ou seja, aguente as consequências. Aguente as consequências. Então, quando o aluno cita o Código Penal, a reflexão dele foi qual? Peraí. Então, se aguentar você é livre, o ser humano está condenado a ser livre, então, se você está condenado a ser livre, aguente as consequências dos seus atos. E que consequências são essas? Vai haver com a lei. Você vai ter que, né, cumprir aí a lei. Então, essa é a reflexão. Eu fiquei ótimo. Cita o Código Penal. Eu não exigi, de fato, não exigi. Se você citou Sartre, contextualizou ali, ok. Agora, indo além, é claro que eu vou olhar com mais atenção. Interessante. Foi além, citou o Código Penal. Ele viu aí o crime, né, previsto no Código Penal. Né? Ótimo. Que bom. É ir além mesmo. É refletir. Você tem que... Não é só, uma frase de Sartre, entendi que Sartre falou, eu vou citar aqui rapidamente para ganhar nota. Não. Não é assim. Não faça assim. Tá? Porque senão você não aprende. Você vai levar aqui da filosofia só um manual. E eu não quero manual. Manual você encontra em qualquer esquina. Eu quero que você desenvolva o seu raciocínio crítico, seu pensamento crítico, a sua capacidade de desenvolver argumentos criticamente. Criticamente. Né? É o Januário poder estar numa discussão e ele rapidamente captar ali. Né? Olha, será que não estamos restritos em uma determinada
em determinadas circunstâncias, vamos ampliar esse horizonte, vamos ampliar o olhar, vamos ver o contexto. É isso. O filósofo do direito, ou até mesmo o estudante de filosofia do direito, é aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça, aquele jovem, né, que olha, né, de cima. Veja os 3 personagens que nós ilustramos, né? O monge é aquela pessoa que fica reclusa e pensa, é um exercício de paciência também, a filosofia. Depois temos aí o sentinela, né? Aquela pessoa que tem um olhar atento, que fica do alto, olhando, analisando, e sabe ponderar quando é, de fato, para falar e para argumentar. Né? Certo, pessoal? Então, ok, comentado a prova. As outras questões eram objetivas, você já tem acesso aí à resposta. Era mais sobre maêutica, né, sobre Platão, para completar. Era uma mamão com açúcar as questões objetivas, né? As questões objetivas. Insisto, quem não assistiu às videoaulas de Aristóteles sobre justiça reparativa, justiça comutativa, justiça, o juiz, a justiça animada, ou quem não leu, né, o capítulo, faça isso. Leia, aproveite esse feriadão aí para atualizar. Eu vou assistir tudo, eu vou anotar, fazer anotações, eu vou fazer esquematizações para poder ter essa experiência filosófica de fato. Não é copiar do livro, é você partir da sua interpretação do que você entendeu e construir ali a seu próprio sentido, sua própria interpretação. Dito isso, nós temos agora um novo olhar sobre a realidade, como eu disse na mensagem no grupo. Alguém tem alguma coisa a falar, perguntar? Vou dar esse tempo para mudar de assunto. Não? Alguma dúvida? Danilo entrou agora, não tem nota e tal, mas a gente vai ter que fazer um trabalho, ou atribuir, né? Tirar nota na segunda unidade para poder atribuir a nota, né? Depois você pode ver com a coordenação aí como é que vai ficar, mas eu acho que cada professor tem a liberdade para poder, né, entrar em acordo aí com o estudante, tá? Bem, vamos... Ninguém quer falar, todo mundo está tímido. Professor. Pode falar. Januário, o conceito abstrato de que é justiça, né? E o que é equidade. Mas eu quero fazer, de fato, uma observação, aliás, duas. Equidade, mas não é observação essa, dar mais para quem tem menos. Não é o mesmo conceito de tratar igual. E justiça é o conceito abstrato que vai equiparar nos pratos da balança ou só pesar, né? Mas veja, eu quero fazer uma observação na questão da internet. Muito embora a minha prova não tenha sido pesquisada, mas vejo e pretendo encampar um movimento porque que muitos professores combatem a possibilidade da pesquisa na internet ser um artifício e talvez o maior que temos para nós pesquisar nossas dúvidas, né? Eu não acho um conceito muito bom esse não, porque impede a curiosidade, nós tirar essa curiosidade com esse artifício que quase todo mundo hoje tem em casa. É um artifício mais acessível, né? Imaginemos que nesse momento aqui, muitos de nós, em 90% talvez, não tenhamos esses livros, se nós não tivéssemos internet, nós pesquisamos esses livros dessa biblioteca, né? Seria... Entendo. É verdade? Então, só essa observação que a gente está fazendo. E assim, me remeteu também a essa analogia com o Código Penal, sim, na prova, porque ali está, de fato, um crime. Tá certo? Só não me recordo se foi eu que coloquei essa nova nomenclatura. Acho que não. Ótima observação, é isso mesmo, né? A questão da pesquisa da internet, né? De repente, o aluno pode até pesquisar e aprender ali com essa pesquisa no momento da prova, né? Mas eu sugiro sempre que façam a prova somente quando tiverem certeza ali que, eu estudei, revisei, sei o que cai, então eu vou fazer a prova, né? E vou tentar me testar, né? Me testar.
É claro que não tem como eu, como você muito bem colocou, dizer, então você pescou de fato. Não, mas a gente, né, vê ali que de fato copiou e colou. Não te impede, Januário. Por exemplo, você buscar ali na internet o conceito de equidade. Coloca equidade para Aristóteles. Você leu um artigo, entendeu? Colocou com suas palavras dentro ali da caixinha de texto, ótimo, é viável. Você leu, entendeu, interpretou. Agora, o que eu estou comentando é que tem pessoas que só selecionam de blogs, seleciona tudo. Pega toda a seleção ali, nem lê. Teve até marca de shampoo, né? Aquelas propagandas. É sério. Aí, tá vendo? Não, claro, você tem toda a razão que pode pesquisar, ótimo. Mas desde que você leia, entenda, interprete, coloque com suas palavras. Perfeita colocação. Agora, tem pessoas que dão um Ctrl A mesmo, seleciona tudo da internet, da página, e cola. Não tem como, né? Isso aí é complicado. É ruim, é ruim. É Ontem eu me testei na prova de português, porém tirei até a nota baixa, né? Eu procuro ser fiel Sim, ao grau do que eu estou tomando conhecimento. Né? Ontem, na prova de português, tenho segurança que tirei a nota baixa. Para não pesquisar, aqui eu tenho toda a liberdade se eu quisesse, né? sim, Mas sim. fiquei com a nota baixa lá. Isso é interessante que você fale, e vamos partilhar agora uma tela que fala sobre a sindérese, que é um São Tomás de Aquino, né, no período medieval, ele vai falar sobre a sindérese, né? Só um instante, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. Muita boa observação, isso mesmo, Januário. Pode pesquisar desde que interprete e parafraseie, né? Muda, né? Entendeu o conceito? Então eu vou mudar, eu não vou copiar igual. Porque se copia igual, você não tem nada seu ali, né? Então vamos lá. Bem, como eu relatei na mensagem, lá no grupo, eu não vou demorar muito nesses dois períodos, né, que nós temos, tá? Que é o período helenístico, tá? Que é o período helenístico e o medieval, tá? O helenístico e o medieval. Deu uma travada aqui um momento, não saiam. Travou aí, né? Ou não? Vou compartilhar aqui com vocês. O chat, infelizmente, não tem como eu abrir. Podem falar se quiser, tá? Fique à vontade. Estão vendo a tela branca aí, tela cheia? Sim ou não? Sim. Sim. Tá ótimo. Beleza. Não. Vai chegar, vai chegar. Ah, apareceu. Então, observem. Nós estudamos o primeiro período aqui, que foi os pré-socráticos, tendo como objeto de estudo a natureza, né? Os pré-socráticos. E aí tivemos como objeto de estudo o cosmos. Certo? Em seguida, nós estudamos o período socrático. E aí tivemos como expoentes três grandes autores, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles.
Sendo... Professor, aí né, depois de pré-socráticos aí é cosmos, né? Isso, cosmos, né, cosmos. Tendo aqui como objeto, né? Objeto de reflexão. Objeto de reflexão. Nesse período aqui, no período socrático, o objeto de reflexão é o próprio homem. O próprio homem imiscuído, misturado em, né, com suas inquietações como educação, política, ética, justiça, né, justiça, moral, enfim. O homem, em meio às suas problematizações, tendo agora o homem que é o centro das discussões, né? Sendo aqui que é o cosmos, ou seja, a natureza, a physis, certo? No pré-socrático. Temos o socrático, Sócrates, Platão, Sócrates, a questão da maêutica, do parto das ideias, tendo como principais rivais os sofistas, que os sofistas já apresenta aqui um verme do existencialismo, né? De certo modo. Existencialismo. Tá meio engarranchado assim, porque a canetinha aqui tá ruim a ponta dela. Mas dá para entender. Se não, pode perguntar que eu respondo. Então, existencialismo, ou seja, o homem sendo o centro das discussões, correto? Isso vocês entenderam. No período socrático, Aristóteles tem como principal pensador, né, desse período é Aristóteles, porque ele vai, de fato, não vou colocar mecanicizar, nem tecnicizar assim a justiça, mas ele é um pensador que vai sistematizar, essa é a palavra, vai sistematizar as ciências, né? A lógica, a metafísica, filosofia, enfim, biologia, e, claro, o direito, de certo modo, a justiça, né? E ele distingue, é importante vocês saberem esses conceitos, importantíssimo vocês saberem esses conceitos, os vários tipos de justiça. Temos aí o justo, né? O justo legal, que nós já comentamos, o justo natural, né? O justo natural. Temos aí também a justiça, que tem suas acepções, né? Tem suas acepções. Quais são? Tem a justiça total, né? E as outras concepções de justiça, que são a justiça distributiva, e a justiça corretiva. Certo? A justiça corretiva. Tem alguém querendo entrar? Entrou já, não? Acho que não, né? E a justiça corretiva. Na justiça corretiva, aqui na justiça distributiva tem uma relação de subordinação. Ou seja, é o governo para o cidadão. Certo? É do governo para o cidadão. Certo? Do governo para o cidadão. Honrarias, prêmios, né? Enfim, sempre é uma, vamos dizer assim, uma justiça que é, não vou dizer unilateral, mas é algo que tem uma hierarquia, né? Que tem uma hierarquia, uma certa hierarquia. Agora, já a justiça corretiva, ela é entre particulares, né? E na justiça corretiva, nós temos duas classificações. Que são, né, a comutativa, e a reparativa. Certo? A primeira, a comutativa, ela visa uma relação, e aí onde Aristóteles vai distinguir
entre dois atos. Dois atos. O ato voluntário e o ato involuntário. Certo? Involuntário. O ato voluntário é como o contrato, por exemplo. Por exemplo, o contrato. Duas pessoas assinam o contrato livre, espontânea vontade. É um contrato. Já o ato involuntário é o quê? O ato involuntário é o quê? Alguém sabe? Ato involuntário, para Aristóteles, é o quê? Que vai contra a vontade da pessoa. Perfeito. Exemplo. Um exemplo, a mãe perder a guarda para o pai, sendo obrigado pelo juiz, mesmo ela não querendo dar a guarda da criança. Isso, pronto. Esse é um exemplo. Questão da guarda. Guarda é um exemplo. Outro exemplo. Ou até mesmo o pai pegar a criança à força. Vamos imaginar aí a injustiça, né? E a justiça vai tentar reparar esse dano, entendeu? Vai reparar esse dano. Outro ato involuntário que a justiça vai reparar, qual é? Um furto. Um furto. Um estupro. Certo? Então, esses são atos involuntários. Para Aristóteles, quem vai resolver aqui é a justiça reparativa. Certo? É a justiça reparativa. Já a justiça comutativa, corretiva comutativa, né, vai ficar sempre a critério, a cargo aqui do ato voluntário, né? Então, vou colocar aqui apenas para não puxar uma seta que fica feio o esquema. Comutativa. Ixi! Eita, mas a caneta aqui tem que trocar a ponta dela. Certo. Vocês deu para entender, né? Questão da justiça comutativa. Tá bom? Justiça comutativa, sempre atos voluntários, tendo como aí, vamos dizer assim, para corrigir um contrato, né? Que foi ali a questão do aluguel, dando exemplos do dia a dia, tá? E isso quem vai tratar mais adiante, numa perspectiva moderna e contemporânea, quem é? É o direito civil, né? Questão de contrato e tudo mais, né? E também a questão do furto, do estupro, direito penal. Claro que nesse período, entenda, nós estamos aqui há 2000 anos, século IV, V antes de Cristo, né? Mas veja como a capacidade intelectual de Aristóteles, né? Bem à frente do seu tempo. Bem realista, né? Bem realista. Oposto a esse, não diria oposto, mas com outra perspectiva, nós temos um período chamado, né? Temos aqui o socrático e aqui temos o período helenístico. Helenístico. Certo? Ou helenismo também. Helenismo, tá? O período helenístico, ou helenismo, ele tem algumas filosofias, né? Que são filosofias mais voltadas à vida, né? Vai surgir também uma filosofia do Oriente, né? Na Arábia é a questão da Averroes, Avicena, e tem no livro também. Se vocês estiverem curiosos, vocês podem ler o capítulo sem problema, conhecimento sempre é bem-vindo, tá? Não vai pensar, vou perder tempo, não, pelo contrário, tá bom? Nós temos alguns representantes desse período, certo? Desse período. Temos como Epicuro, né? Epicuro. Temos aqui a filosofia, e aqui, claro, nós temos o epicurismo, né? O helenismo são as grandes descobertas, as grandes batalhas, né? E aí temos a figura de Alexandre o Grande,
né? Com certeza vocês já assistiram filme, certo? Temos a ética, temos o cinismo, né? E aí, claro, epicurismo, temos o cinismo com, não é Chaves, né? O Chaves é um grande representante ali do cinismo, vamos dizer assim, numa perspectiva moderna, né? E, de fato, o Chaves foi inspirado nessa figura grega, que eu estou demorando de falar porque eu esqueci o nome agora. Diógenes, né? Temos aí Diógenes, né? E o cinismo aqui é uma filosofia que, sabe, você não precisa acumular bens, você não precisa de luxo para viver, né? E aí, apenas uma anedota que corre, né, nos corredores filosóficos da vida, diz que Alexandre o Grande e tinha uma grande admiração por Diógenes, porque era uma pessoa abnegada, uma pessoa que realmente era entregue à própria vida, né? Ao elan vital, a própria existência, né? Não tinha apego com nada, tanto que vivia nu, né? Não tinha roupa alguma, com uma lanterna procurando o homem, né? Gritando, né, na cidade inteira, procurando o homem. E durante o dia, a lanterna acesa durante o dia. E, claro, tem uma figura muito importante, simbolizando aí essa questão da lanterna, da busca constante, não para uma verdade que está para Sócrates, está para Aristóteles, não, mas uma verdade, de fato, buscando o homem que tivesse, né, essa abnegação também, tivesse esse desapego, né, de espírito pelas coisas materiais. E aí diz que Alexandre o Grande chegou, o Diógenes estava tomando banho de sol, né? E Alexandre chegou, ficou na frente de Diógenes estava deitado, meditando, chegou e perguntou, pode me pedir qualquer coisa que eu te dou, que eu te entrego. Olha, o que eu quero mais, você não pode. O que é? Aí Alexandre perguntou o que é. Você está na frente do sol. Então, eu quero somente tomar esse banho de sol agradável que a natureza está me dando e você está atrapalhando. Ponto. Se fosse outra pessoa, então eu quero riqueza, eu quero mulheres, eu quero bens, eu quero... Entende? Não, ele só queria, de fato, desfrutar da natureza. Né? Uma pegada bem hippie, né? Bem em sintonia com a natureza. Certo? E aí, claro, temos a ética estoa, né? Temos os estoicos. Que aí é a questão da hiperturbabilidade da alma. Nós vivemos, e aí é importante até essa reflexão, para nós pensarmos bem, assim, sobre... às vezes nós nos deixamos nos perturbar por coisas tão pequenas, como, por exemplo, a internet. Olha, se faltou a internet, para que você vai ficar estressado? Né? Dizendo isso, eu às vezes fico, evidente, né? Mas não para os estoicos, isso está fora do seu alcance. Para esse período, para essa filosofia desse período helenístico, né? Do helenismo, está fora do seu alcance a questão da internet. Está fora do seu alcance a morte. Para que se você vai se perturbar? Né? A pandemia está fora do seu alcance, evidentemente que nós temos que manter os protocolos de saúde, óbvio. Ok, fique em casa se puder, usa máscara quando sair, álcool em gel constantemente, distanciamento social. Faça a sua parte, beleza. Agora, né, de repente uma fatalidade, está fora do seu alcance. Né? Você não pode se deixar... Agora, por isso eu não vou agora usar máscara, vou deixar a vida me levar. Não é por isso, não é por aí. Né? Não é uma filosofia irresponsável. Não é uma filosofia irresponsável. Mas sim de manter-se sereno diante das adversidades da vida, diante daquilo que eu não posso mudar.
diante daquilo que foge à minha alçada, né? Então, essa filosofia, a filosofia estoica, a filosofia, boa parte aqui dos... Claro, tem o ceticismo também, que nós já até falamos um pouco, né, nas aulas introdutórias, falamos sobre, né, uma pegada sofística, né? Mas temos Pirro de Eleia, né, de Elis, que fala sobre o ceticismo pirrônico, tá? Também tem o ceticismo jurídico, né? Se vocês buscarem, com certeza, no livro também tem esse capítulo falando sobre o ceticismo, tá? Assim como tem também o existencialismo. Bem, basicamente é isso dessa filosofia, eu não queria pular, porque senão perde ali o fio condutor, né, da história da filosofia também, que é importante, e mais do que a história da filosofia, como nós estamos fazendo também, vendo, eu quero sobre as lições, tanto para a vida quanto para o direito, que nós estamos aqui percebendo e refletindo, tá? Então, tentem fazer esse exercício, né? Reflexão, de ponderação, interpretação também. Um outro movimento, né? Um outro movimento é um movimento depois de Cristo. Até agora nós vimos... claro, tem uma figura também de Cícero, muito importante para o direito romano, tá? Muito importante para o direito romano. Cícero. Também tem um capítulo no livro, quem quiser ler, fica à vontade. Cícero, direito romano. Tá? Direito romano. Muito importante. Um grande orador. E aí tem, eu não vou contar porque vocês podem descobrir. Conta a história que ele ficava na praia, né? Com 2 pedras de seixo na boca, né? Uma no canto do outro, treinando a dicção e problemas, né, da fala, para poder ser e ficar realmente a dicção perfeita, a oratória, enfim, impecável, né? Então, é um grande orador e impactou muito o direito romano, tendo também recebido influência de Platão, Aristóteles e, claro, desse período, do período helenístico, tá? Do helenismo. Um outro movimento, nós temos o direito voltado para questões divinas, que é o direito medieval, né? Vamos colocar assim. Então, período medieval. Próxima aula, a caneta vai ficar melhor, tá? Período medieval. Ai, ai. Período medieval, não pega aqui, ó. Medieval. Tá, vai dar certo. Bem, o período medieval é a relação entre Deus e o homem. Deus e o homem. Certo? O que tem de importante aqui para o direito nesse período, muitas pessoas condenam esse período por ser a idade das trevas, né, ter aí ter cometido injustiças. Agora foi. Período medieval. Certo? Período medieval. Então, aqui há uma relação entre o Deus e o homem, onde irão também receber, os pensadores desse período irão receber influência, né? Irá receber influência de Platão, Aristóteles, né? Como Agostinho e São Tomás de Aquino. Mas o que é importante para nós desse período é a discussão sobre o justnaturalismo, certo? O justnaturalismo. Mas o justnaturalismo aqui é de ordem laica,
né, é de ordem laica. Ou seja, aliás, jus naturalismo. Desperta, esse período desperta aqui uma discussão que o direito, vindo desde Aristóteles, né, desde Aristóteles, que o direito surgiu e é dado por Deus, né, e é dado por Deus. Então, há um processo aqui de encapsulamento, né, do direito. Colocar o direito numa redoma, a justiça numa redoma, que ela é exclusivamente divina, sendo que o homem tem liberdade, essa liberdade foi concedida por Deus, mas essa liberdade, ela é sempre voltada, né, os olhos dessa liberdade humana é sempre voltada a questões divinas, certo? Então, temos aqui o direito subordinado à lei bíblica, né? Aos 10 mandamentos, né? Embora a questão Cristo, né, tenha peso, né? Também, questão do amor ao próximo, onde vão também refletir sobre isso, mas tem aqui no direito uma ideia muito fechada, muito restrita, né? E não há tanta liberdade para o homem criar. Não há tanta liberdade para o homem criar. Tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês, se vocês já assistiram, ótimo, que é Em Nome da Rosa, de Umberto Eco, é um romancista italiano, já falecido, se tornou filme, essa obra. Está disponível no YouTube, eu vou procurar e entrego o link lá no grupo para vocês. E vocês podem refletir nesse filme com o olhar daquele período. Tentem entender. Peço que vocês entendam. Não julguem esse período. Teve erros, tiveram erros, sim. Com certeza, muitos erros. Cometeram muitas injustiças. Inclusive, aqui eu tenho uma obra do Michelet, né, que fala sobre a feiticeira, né, que já existe esse machismo, né, a mulher não tinha a mesma, vamos dizer assim, o mesmo prestígio que os homens. Os homens, quando faziam experimentos e tal, eles eram chamados de alquimistas. Já as mulheres, nesse período, eram chamadas de bruxas, de feiticeiras, destinadas à fogueira, né, enfim. Então, cometeram, de fato, injustiças, erraram feio, né, mas, é claro, tem um período, tem reflexões preciosas que a patrística, enfim, a questão do próprio Agostinho e a patrística e os pais da igreja, né, por isso que é patrística, São Tomás de Aquino, eles refletiram, né? Um conceito muito influente de São Tomás de Aquino é o conceito de sindérese, ou seja, de consciência, né? De certo modo, Deus implantou uma justiça interna no homem, que é a consciência. Por mais que você faça o errado sabendo que é errado, sempre terá algo, sempre terá alguém, como um grilo falante ali, né, do Pinóquio, representando a consciência, sempre terá aquele pensamento, nossa, deveria ter feito isso, por que eu fiz aquilo? Não deveria ter agido assim. Sempre há um flerte ali de lucidez, e geralmente nós não seguimos. Né? Isso é uma grande beleza de São Tomás de Aquino. No meio acadêmico, não se fala nem São Tomás, né? Só Tomás de Aquino. Não importa se ele é santo, se não é. No meio acadêmico, ele é um autor como qualquer outro. Entende? Só para deixar claro, tá bom? Então, esse período, a relação entre Deus e o homem, vai haver um conflito. Como vocês sabem, o grande cisma da igreja, a questão da reforma protestante, da contra-reforma, e nesse período o Brasil, né, foi descoberto, e aí, claro, Martinho Lutero e Calvino, Henrique também ali,
Henrique, ele fundando a igreja anglicana, aí temos o anglicanismo, né? Quem estudou história vai estar lembrando aí das aulas e, com certeza, associando, tá? E o direito foi acompanhando essa evolução, né? Foi acompanhando essa evolução e, claro, há uma ruptura, né? Há uma ruptura e um processo de renascimento, de reconstrução e um processo também de laicização, né? Sendo que o período medieval, ele encapsulou, ele enquadrou o direito nessa relação divina, humana, mais divina do que humana, né? Há um processo de ruptura, começando aí com Martinho Lutero, Calvino, enfim, né, todas essas pessoas num sentido religioso, mas também que impactou o direito em si, né? O direito. E aí, claro, o justnaturalismo deixa de ser refém de um ser superior para voltar, né? Veja o Renascimento. Veja que Aristóteles está muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Eu admiro demais esse cara, né? Aristóteles aqui no período, né? Claro, temos apreço. Deu uma travadinha aqui, só um instante. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo aí? Estão compreendendo? Tá muito claro. Ou eu estou sozinho, gente? Tá muito claro, tá dando certo. Tá dando certo, né? Então, tem esse período medieval, foi explicado, e o justnaturalismo, o direito é refém dessa relação igreja, né, Estado, essa associação, né? Quando você observa aí filmes como Rei Arthur, ou até mesmo Vikings, essas séries, né, que tem antigas, que retratam o período medieval, você sempre vê um bispo, sempre vê um padre, sempre vê essa relação entre igreja e Estado. Então, direito e religião, religião e direito, sempre, e justiça, sempre estavam bem, sabe, imbricadas, sempre bem unidas, tá? Sendo o direito refém, né, o justnaturalismo, a justiça, né, o direito natural, né, por assim dizer, o direito natural, refém de uma figura extraterrena, ou seja, uma figura que transcende os sentidos humanos, vai surgir um movimento contrário a isso, né? Um movimento contrário. E isso não foi do dia para a noite. Muitas pessoas foram também sacrificadas, perderam a liberdade, vendo aí desde Copérnico, né, que deu a sua própria vida em nome da sua verdade, que o movimento não é a Terra no centro, né? Mas sim o contrário. Então, ele perdeu a sua vida com essa verdade. Depois, Galileu quase que perdeu também, mas tudo bem, se vocês quiserem, eu me retrato. Com certeza eu estou certo. A história, ele não disse isso, é claro, mas na cabeça dele deveria estar pensando assim, olha, mais na frente essas pessoas vão me venerar e dizer que também me respeitar e saber que eu estou certo, né? Como astrônomos. Ou seja, um movimento heliocêntrico, não, ou seja, o Sol no centro. No Sol no centro, e a Terra é redonda e tudo mais, mas como a igreja vinha de uma tradição, né, esse período vinha de uma tradição ptolomaica, vinha de uma tradição aristotélica, né, ou seja, que a Terra é plana, né, que a Terra é o centro, né, enfim, eles eram contra e lutavam, né? Imagine você acreditando e defendendo, aprendeu desde sempre que isso a Terra é plana, um exemplo. E aí vem uma pessoa, imagine que você está no século 13, 14, né? E aí, olha a mentalidade, né? Olha a mentalidade. Não vamos julgar, que pensamento infantil, claro que a Terra é redonda, claro que eu sou... Não, agora tá fácil acreditar, né? Agora tá muito fácil, né? Tem satélites que provam isso, tem tecnologia de ponta, mas naquele período foi um impacto muito grande. Foi um impacto muito grande. Mas a verdade prevaleceu, né? A ciência prevaleceu, e temos, com certeza, esse movimento contrário à igreja, contrário ao justnaturalismo, refém de Deus, refém de um ente superior, que aí temos a figura de um renascimento, claro, um renascimento voltado, é claro, para a independência, né? Renascimento
de fato, aqui temos a retomada da ideia, vamos dizer assim, da ideia clássica, né? Da ideia clássica de colocar o direito não refém de uma entidade, né? De um ser supremo, mas o direito natural como por ele mesmo, dado pela própria natureza, né? Dado pela própria natureza. Aqui, nesse outro período, nós temos o período medieval, a vida é dada por Deus, liberdade de Deus, propriedade de Deus, tudo tem uma predestinação. Já aqui, não. No Renascimento, surge pensadores que tiveram coragem de dizer, olha, vocês acreditam no que vocês quiserem, mas o direito natural, ele não pode, não deve ficar refém de uma figura suprema e divina, né? Não tem lógica isso, pensar nisso, né? Que é derivado de Deus. Não. Aí é um processo, o Renascimento é um processo, ideia clássica, né? Ideia clássica, a retomada da ideia clássica, e é um processo aqui de laicização, né? Vamos laicizar o direito, tornar o direito laico, né? O direito laico não quer dizer que não vai ficar refém nem de Lutero, nem da igreja, não. Direito é direito, ponto. E um dos grandes impulsionadores desse movimento foi Hugo Grocio e Samuel Pufendorf. Também tem capítulos no livro que vocês podem ler e vou deixar lá a indicação na plataforma, tá? Veja como é bonito a questão da evolução, né? Da evolução da história, né? Dos pensamentos, tá? Então, Samuel Pufendorf e Hugo Grocio foram responsáveis por essa mudança, né? Por esse trânsito, né? Do direito refém de uma entidade suprema para o direito laico, né? O direito natural, a vida, a liberdade, enfim, o direito de ir e vir, não deve a ninguém. Ele é por si só, ele é por si mesmo, ele foi dado pela própria natureza, né? Agora nós vamos ver brevemente, né? Brevemente, daqui a pouco nós, né? Alguma dúvida, algum questionamento? Sim ou não? Não. Certo. E agora por diante nós vamos sempre observar o homem como centro das reflexões, certo? O homem como centro das reflexões, tudo converge para o homem que ele movimenta não somente a vida, mas também a justiça, o direito. Então, agora, além do direito natural, uma nova corrente, que é o direito positivo, o homem como criador de leis. E é muito interessante, no decorrer da história, os pensadores entrarem em conflito, como nós vamos ver com Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele vai entrar em conflito, por exemplo, com Aristóteles. Aristóteles fala que o homem é um ser sociável, é um ser político, naturalmente um ser político. Já Maquiavel vai dizer, opa, peraí, o ser humano é um ser sociável? O ser humano mata o outro por qualquer coisa. O ser humano é perverso. O homem é perverso, a mulher é perversa. Não existe essa questão de união entre ética e política. Não, Aristóteles, você está errado. Então, o homem é um ser de interesses. Ele age por oportunidade. É um ser oportunista, né? Então, ele vai fazer essa cisão, separar. Enquanto Aristóteles une a ética e a política, a Maquiavel vai separar, cindir, né, a ética da política, tá? Então, mas alguns aspectos transitórios nesse contexto renascentista, nessa transição entre medieval para o Renascimento, tá? O contexto histórico. A filosofia do Renascimento foi um período da história da filosofia na Europa
que está situado entre a Idade Média e o Iluminismo. A Idade Média e o Iluminismo. Ou seja, inclui aí o século XV, o Brasil já estava sendo, né, já tinha achado, né, tinham achado o Brasil nesse período, tá? Aí temos a data do século XV, começando as navegações, tá? É importante o contexto e sempre ambientarmos nossa imaginação também, voltar à história, né? Então, alguns estudiosos estendiam, né, o seu começo da década de 1350 e o seu término, ou seja, o período renascentista, no século XVI, né? E aí, período das grandes descobertas, tanto aqui na América quanto nas Índias, né? Ou ao começo do século XVII, sobrepondo a reforma, ou seja, 1517 a 1648, e a Idade Moderna, de 1453 até o século XIX, tá? Então, está bem estruturado aqui os períodos, né? Seja medieval, renascentista e moderno. Entre os elementos, né, claro, para o Renascimento, tem ideias aí a retomada dos clássicos, a questão da civilização clássica, né, da educação, também o homem agora como ser pensante. Que é isso, gente? Eu esqueci de... Desculpa, só um instante. Deixa eu retomar aqui. Não, de novo? Que é isso? É porque tem uma gravação, bem no início da pandemia, eu gravei essa aula em cima desses slides, né? E eu esqueci de tirar. Perdido. Então, a filosofia moderna é toda a filosofia que se desenvolveu no século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, começando o Renascimento e se estendendo até meados do século XIX, né? Mas a filosofia desenvolvida dentro desse período está fragmentada em subtópicos, né? Apesar dessas transformações serem bem evidentes na cultura da sociedade, economia, política, religião, há um trânsito também entre o feudalismo para o capitalismo, né? Então, há uma mudança completa. E, claro, por que eu estou falando todas essas alterações e os aspectos transitórios? Porque não há alteração no direito se não houver alteração também na sociedade. O direito muda na medida que a sociedade também vai se alterando, vai mudando, vai apresentando novas concepções, até mesmo de família, né? E o direito vai se adequando, né, a essas estruturas sociais históricas, né? Históricas sociais. Então, significando uma ruptura com as estruturas medievais, o termo é mais habitualmente empregado para descrever seus efeitos na arte, política, ciência, filosofia. O renascimento. Então, o homem renasce. Por quê? Saiu de um período dito de trevas, né? Ou seja, um período que só respirava Deus, só tudo era Deus, Deus, consumiam Deus, a atmosfera toda era Deus, Deus, Deus. Então, todo mundo estava com um olhar muito obtuso, muito acuado, ninguém podia pensar por si mesmo. E aí uma palavra muito forte que vai surgir também, não somente nesse período, mas é a autonomia. Né? A autonomia. A autonomia é a capacidade de você pensar por si mesmo, você agir por si próprio, né? Não ficar refém de alguém, né? Ou de um manual. Você ter a capacidade de poder andar, caminhar com suas próprias pernas, tá? De novo, essa coisa chata. Onde está? Então, renascimento cultural, romper com a tradição, primar pelo subjetivismo, né? Romper com a tradição, primar
pelo subjetivismo, agora sou eu que tenho autonomia também para falar, para pensar. Começou aqui, tá? Há sempre um processo. Não é agora todo mundo pode dizer o que quiser. Ainda há sim, retaliação por parte da igreja, por parte de movimentos extremos, certo? O novo é melhor que o antigo. Há essa ideia também, que o novo é melhor que o antigo. Há um progresso científico, há revolução científica também, abertura do corpo humano, né? Acho que vocês já devem ter visto aquela imagem onde Leonardo da Vinci e outros estão, e os cientistas, né, estão ali abrindo o corpo humano, vendo as terminações nervosas, analisando o corpo humano. Tinha uma ideia nessa estrutura medieval, nesse período medieval, que se o ser humano nasceu assim, ele não poderia ter, né, passar por uma autópsia, né, ser cortado, nem nada disso, para averiguar, tanto que comparavam o ser humano, se o porco é assim, o ser humano também, se tem um coração, enfim, matavam os porcos e tal, vocês vão ver lá no filme, tem bem essa ilustração também, tá? Então, o ser humano era desconhecido. A parte interna, né, como funcionava, era desconhecida. Então, a descoberta do novo mundo, que é a América, o furor religioso com as reformas, a calvinista, João Calvino, a luterana, Martim Lutero, a anglicana, Henrique VIII. Por que Henrique VIII, né, a questão do anglicanismo? Porque a igreja não quis dar o divórcio para Henrique. Toda mulher de Henrique, ele tinha um problema genético. Agora fica fácil falar isso, né? Mas nessa época nem esse termo existia, genética, né? Tinha um problema genético, isso não podia ter filhos, ou melhor, não, é isso mesmo, não podia ter filhos homens, né? Sexo masculino. E o primogênito nessa época, até hoje em dia tem esse ranço machista, esse preconceito, né? Primogênito, homem e tal. Nasceu, né? O primeiro filho ser homem. E todas as mulheres de Henrique, os filhos, sexo feminino. É tanto que ele matava todas as mulheres, né? Enfim, por último aí casou com não queria dar o divórcio, casou com a amante. Não quer dar o divórcio não, pois eu vou fundar. Se Lutero fundou a dele, a igreja. Se Calvino também, eu vou também fundar a igreja. E aí Henrique fundou o anglicanismo. E o anglicanismo não responde ao papa, mas é um patriarca. Na Inglaterra predomina a igreja anglicana, está associada ainda à rainha, né, enfim. Certo? A Revolução Científica, criação de medicamentos, porque na Idade Média, não. E é incrível imaginar que ainda existem religiões que incentivam. Outro dia eu vi na televisão algo absurdo, né? Dizer que o pastor mandou, ou o padre, não sei, né, para não denotar aqui qual foi a religião, mas o pastor mandou, ou o padre, se vê esses discursos ainda, parar de tomar um remédio, ou até mesmo uma determinada pessoa sofre de depressão, ansiedade, e aí uma irmã ou da igreja, ou que congrega ali, manda parar de tomar um remédio. Pessoal, não dá para aceitar esse tipo de raciocínio. Não dá. Depressão, ansiedade, é uma doença, precisa se tomar medicamento. Porque Deus cura. Esse é um pensamento medieval. Porque Deus vai curar. É um pensamento medieval. Entende? A mudança e o ranço que ainda existe hoje em dia de absolutizar questões sérias e até mesmo de saúde em aspectos religiosos, não se pode brincar com isso. Não se pode brincar com isso. Certo? Então, quando vocês estiverem estudando, claro, vocês são cristãos ou não, também não é obrigado a ser, mas tentem separar, né? Separar o estudo ali, né? E dados de fé, né? Nem todo mundo acredita nisso. Então, se você acredita, ok, mas não misture as coisas, porque pode acabar te prejudicando no estudo, né? Pode acabar te prejudicando, tá? E aqui estamos demonstrando o renascimento. E como foi sofrível para essas pessoas renascer mesmo. É como a Fênix, renasceu das cinzas. Enquanto no período clássico o homem pensava, o homem questionava, tinha a figura dos sofistas,
Aí, e o período helenístico também, há um período medieval que as pessoas estão mornas, estão paradas mentalmente, não refletem, no sentido de sair ali da caixa, entende? É claro, tem pensadores geniais, como tem até aqui a Suma Teológica de Tomás de Aquino, brilhante, mas é um pensador que reflete racionalmente sobre Deus. Não é um fanático. Agostinho, da mesma forma, não é um fanático. Esses pensadores medievais, no sentido Agostinho e Tomás de Aquino. Leiam os capítulos deles, vocês vão ver. Muito bonito ele falando, racionalmente de Deus. Né? Não com esse fanatismo idiotizado, com esse obscurantismo, que Deus cura. Não, cara, Deus cura. Não, tem que tomar vacina, tem que se cuidar, tem que se proteger. Deus cura, não. Ciência, acho que tem um pouco de credibilidade em todos esses anos. Entende? Então, é um período que o Renascimento foi um baque, né, para toda a estrutura medieval. Né, toda a estrutura, ou seja, mais de 1000 anos aí, pensando, consumindo e implantando, né, esse enquadramento do direito, da justiça, para agora o homem é dono de si, o homem pode pensar, o homem reflete. Então, nós temos aqui alguns pensadores, como Copérnico, Thomas More, Francisco de Vitória, Giordano Bruno, Francis Bacon, Galileu, Nicolau Maquiavel, Hugo Grotius, René Descartes, Nicolau de Cusa, Nico della Mirandola. Esses pensadores fizeram parte do Renascimento, vocês estão vendo aí o ano, podem pesquisar também, mas não é tão, vamos dizer assim, urgente, né? Então, gente, vocês podem, os em negrito, que eu julgo que são os mais importantes, os mais significativos nesse período. Temos também, aqui, peraí, um momentinho. Temos também Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, os mentores da Idade Moderna, numa perspectiva científica, né? Então, não tem como descartá-los, são gigantes da ciência, né? Então, passamos aí, como nós já falamos, de uma estrutura geocêntrica para uma estrutura heliocêntrica, né? Geocentrismo para o heliocentrismo. A mudança de paradigma, né? Há uma mudança aqui de paradigma. Assim como mudaram também lá na Grécia. Veja que tinha um mito e mudou o paradigma. Agora o homem, que é o ser pensante. E aqui também há uma mudança de paradigma, onde há um direito que é totalmente consumido por Deus e por suas categorias, né, impostas pela igreja. Há uma mudança de paradigma aqui, que é o teocentrismo. Teocentrismo, né? Passando do geocentrismo e teocentrismo para, né, mudança aqui, a mudança é essa, né, para o antropocentrismo, para o heliocentrismo. Ou seja, helio, sol, né? Antropo, homem. Né? No centro. O homem agora é o centro. Num período medieval, nós vemos aqui que é Deus no centro, a terra no centro, e isso caiu por terra com as comprovações científicas, com a descoberta do telescópio, por Copérnico, e desenvolvido depois, mais adiante, por Galileu. As linhas de pensamento renascentista são estas duas que nós vamos estudar, mas já daqui a pouco eu tenho aula no terceiro sobre ética, e vamos pensar um pouco sobre essas linhas de raciocínio. Esses slides vão estar na plataforma, na próxima aula vamos continuar com esse pensamento de Nicolau Maquiavel e Montaigne, tá? Eu vou deixar na plataforma um link para essa aula completa, mas nós vamos continuar a discussão. Caso você queira, né, beber da fonte aqui, ter essa ininterrupção, né, de pensamento, de reflexão, o link vai estar lá para você assistir, ou até mesmo, aliás, observar aqui os slides e os apontamentos que nós fizemos.
Vamos estudar Maquiavel, e eu vou tirar também esse áudio, né, que é um pouco chato, incomoda um pouco, tá? Maquiavel e Montaigne. Inclusive, até no final desses slides, eu peço que vocês visitem esses slides, tem até uma pergunta, um questionamento, para que vocês façam e reflitam. Veja que esses homens são do século XVI, século XV, século XVI, e já têm um pensamento muito além do seu tempo, foram criticados, ainda, Maquiavel, por exemplo, ainda é criticado, coitado, mas vamos desmitificar um pouco, né, dessas críticas injustas ao pensamento de Maquiavel, tá? O acusam de ser maquiavélico e não tem nada a ver com o que Maquiavel fez ou falou, certo? Então, vamos interromper aqui para me despedir de vocês. Só um instante. Muito bem, sobreviveram os 10. Então, agora, pessoal, temos essa mudança. Ocorreu essa mudança, temos o pensamento agora renascentista, Nicolau Maquiavel e Montaigne, tá? Para nós refletirmos na próxima aula. Também vamos refletir sobre Locke, sobre Rousseau, sobre Hobbes, Locke e Rousseau, que são os contratualistas, e mais adiante vamos refletir sobre Marx, Hegel, o plano de curso dessa unidade. O plano de unidade já está na plataforma, vocês podem consultar. Vamos ver também Foucault, Agamben. Nem todos serão objeto de, vamos dizer assim, prova, né? Mas é importantíssimo nós observarmos como o direito evoluiu, né, com a influência, pela influência desses pensadores. Tá bom? Ok? Tudo certo? Tudo beleza. Pronto. Qualquer dúvida na prova, se vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, não tem problema, a gente revisa a nota, é um trabalho para o prof, mas não tem problema, a gente revisa, confere, pode ter realmente havido um equívoco, né, mas eu acho que não. Mas tudo bem, pode entrar em contato, tá bom? Pode entrar em contato que a gente revisa, a gente conversa, tá bom? Ok? Então, me despeço de vocês, uma boa noite, um bom feriado, estudem. Valeu. Estudem. Bom feriado aí pra todo mundo aí. Até mais. Até mais, professor. Até sábado. Sábado eu vou só gravar e postar, tá? É sábado de aleluia, né? Então não tem como. Olha, meu amigo Januário, Medrado. Boa Meu noite, vereador. Adam. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Um feriado pra vocês aí, todo mundo. Tá bem, o feriadão cheio da paz de Deus, tá? Amém.